Meus irmãos, é um prazer, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez junto com vocês, para que nós possamos conversar um pouco mais a respeito do Evangelho. Hoje, por mais que sejamos pessimistas, nós precisamos reconhecer que o ser humano conquistou avanços maravilhosos. Hoje, nós desfrutamos de tecnologias que favorecem o nosso viver. Dentro do nosso lar, nós nos deparamos com a máquina de lavar roupa, da televisão, da geladeira e até mesmo do computador. Instrumentos que, como o celular, nos ligam a qualquer ponto do nosso planeta. Para vocês terem uma ideia, eu me recordo com grata satisfação da primeira vez em que eu usei o GPS. Eu havia residido em São Paulo no início da década de 90 e conheci bastante a grande capital. Mas quando eu tomei a iniciativa de usar pela primeira vez o GPS, saindo de Uberaba rumo à grande capital, ao endereço localizado num bairro distante do centro de São Paulo, eu fiquei surpreso, estupefato, quando o veículo parou. O GPS me convidou a estacionar diante de uma residência, local exato do destino. E além do mais, não só me apresentou o destino exato, como também, de antemão, me apresentou uma foto no celular, mostrando-me o destino que eu havia programado. E ontem nós estávamos comentando no Centro Espírita Dr. Aloysio Furtado sobre o Evangelho. No nosso modo de entender, o Evangelho representa para nós o GPS, um guia para a nossa saúde, um guia para a nossa salvação. Da mesma forma que o homem conseguiu alcançar avanços maravilhosos do ponto de vista material, na ciência, proporcionando ao homem tecnologias avançadas, se nós estudássemos o Evangelho com muito interesse, nós iríamos perceber que, sem sombra de dúvida, representa um guia seguro, um guia para a nossa salvação. E veja bem, quando nós estudamos a vida do homem na face da terra, nós percebemos que Deus nos enviou frequentemente inúmeros missionários. Em cada região do planeta, em cada país, em cada nação, em cada tribo, em cada aldeia, nós tivemos a oportunidade de ter acesso a conhecimentos, roteiros para o nosso bem viver. Deus sempre nos proporcionou, nos legou, irmãos nossos, ensinamentos maravilhosos de que eram portadores para iluminar o nosso caminho. Muito se engana aquele que pensa que o conceito de belo, bom, justo e verdadeiro se encontra ultrapassado ou talvez nunca tenha existido. Na verdade, o que é belo, o que é bom, o que é justo e verdadeiro existe. Talvez a nossa indiferença para os assuntos espirituais, para os assuntos que tocam a nossa verdadeira natureza espiritual, talvez esse desinteresse nos leve ao ceticismo. Convivemos com pessoas em diferentes níveis de consciência. Irmãos nossos indiferentes, outros até mesmo que se sensibilizam com a mensagem do Evangelho, mas devotam muito pouco tempo à sua vivência. Irmãos nossos que já se encontram num grau de maturidade bem mais avançado. Certamente por isso Jesus Cristo nos trouxe seus ensinamentos por parábolas. Através dela, os seus ensinamentos alcançaria todo e qualquer indivíduo
toda e qualquer classe social. A parábola foi um instrumento utilizado por Jesus para guiar a nossa vida, para que, ao estudar os princípios, para que possamos, ao estudar o Evangelho, encontremos o melhor caminho para a nossa vida. Quem já teve a oportunidade de ler, refletir, meditar sobre a parábola do semeador, certamente tirou conclusões favoráveis, conclusões maravilhosas para o nosso bem viver. Esta parábola nos conta que um semeador, um homem, saiu a semear e as sementes caíram em diferentes tipos de solos. Algumas sementes caíram à beira do caminho, outras sementes sobre um terreno pedregoso, sobre pedras. Algumas sementes caíram num terreno cheio de espinhos e, por fim, algumas caíram em terreno fértil. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel nos apresenta um estudo sobre parte da parábola do semeador. Ele faz um recorte no Evangelho de Lucas, que trata desta parábola, e ele alerta que algumas sementes não se desenvolveram, não germinaram porque elas caíram sobre o terreno pedregoso. Estas sementes, neste terreno, não desenvolveram as suas próprias raízes. Como esta semente ela não tem condições para desenvolver as próprias raízes, aquele que antes a recebera com alegria, diante das vicissitudes dos sofrimentos, passa a descrer, a se desinteressar e se desviam. Emmanuel, de forma bem intencional e inteligente, faz esse recorte para fazer um paralelo entre a semente, o símbolo da semente, que é a palavra da vida, a palavra divina, e o símbolo da pedra, que pode, a princípio, representar rigidez, inflexibilidade, mas também podemos entender o símbolo da pedra como um alicerce seguro e imortal. É difícil, talvez, para uma pessoa inflexível, rígida, entender a mensagem de Jesus. Para eles, se trata de uma mensagem piegas, alimentada ou endereçada para as pessoas fracas. Eles não saem da caverna, do seu mundo pequeno, e contemplam a realidade lá fora. A maioria da população mundial vive como se estivesse dentro de uma caverna e não concebem outra realidade além das ilusões que alimenta. Raro é aquele que se dispõe a sair da caverna da escuridão para descobrir uma nova realidade. E quase sempre nós vivemos no meio das ilusões. Nós alimentamos concepções falsas, principalmente hoje. Raros são aqueles que entendem que possa existir o que seja belo, bom, justo e verdadeiro. Hoje, longe de nós ou da maioria da população, a especulação ou estudo sério em busca da verdade, em busca do que seja justo. A justiça representa tudo, menos a preocupação do homem em busca do que seja justo. Da mesma forma, o que é bom. Nós, religiosos, quase sempre nos vinculamos a inúmeras intenções, mas raramente nós nos envolvemos em assuntos sérios em torno de uma sociedade melhor, em que a caridade seja o nosso lema verdadeiro. E quase sempre nós vivemos nesta escuridão, pensando que a realidade é este ambiente em que a gente vive, esquecendo-se de que lá fora, nos outros orbes, ou até mesmo fora da caverna, existem mundos maravilhosos, civilizações muito avançadas. Quase sempre nós nos embriagamos com o desenvolvimento intelectual, com os avanços tecnológicos que nos encurtam, que nos aproximam
e que curta as distâncias. Quase sempre nós nos embriagamos com a tecnologia que facilita a nossa vida dentro do nosso lar e ainda nos encontramos longe de perceber que as lições do Evangelho, os princípios e valores morais conectam com o universo. Civilizações muito avançadas não se aproximam em respeito à nossa ignorância, em respeito à nossa imaturidade, porque eles sabem, sem sombra de dúvida, que não existe êxito sem o trabalho. Fora do trabalho, nós não conseguiremos a própria evolução. Cabe-nos, então, desenvolver em nós o propósito de preparar o nosso terreno íntimo. Se nós continuamos indiferentes, pensemos a respeito desses valores, porque não existe uma criatura na face da terra que não alimente dentro de si mesmo a semente da fé. Por mais indiferente que seja, ela sabe que esses valores guardam um sentido profundo. Mas se nós continuamos indiferentes, essa indiferença será prejudicial a nós mesmos e aos outros. Se o nosso campo íntimo ainda é duro, se nós ainda nos mantemos inflexíveis, rígidos, procuremos preparar o nosso terreno, e que não é fácil. Precisamos arar o nosso mundo íntimo, preparar o nosso terreno íntimo para que essa semente encontre guarida e possa se desenvolver. Que nós possamos também olhar os nossos problemas, as nossas inquietações, as nossas preocupações do dia a dia e nos perguntar se de fato isso representa o que há de mais importante na nossa vida. Que nós pensemos a respeito, porque quase sempre essas preocupações, estas inquietudes representam ou simbolizam ou são simbolizados pelos espinhos. Nós precisamos preparar o nosso terreno íntimo para que, dentro de nós, o terreno seja propício para que a mensagem de Jesus, a mensagem dos mensageiros, encontre guarida, condições propícias para o seu desenvolvimento. Aí nós vamos perceber que o Emmanuel usou o título Firmeza de Fé, no sentido de que a pedra pode simbolizar algo imortal e que seja permanente e que se solidifique dentro de nós. Longe a rigidez, longe a inflexibilidade. Sobretudo, a fé se transformará numa conquista, numa edificação íntima, imortal. Da mesma forma como nós já entendemos a pedra como símbolo, um determinado sentido de rigidez e inflexibilidade, e que nós precisamos nos preparar, oxigenando o nosso intelecto, nós vamos perceber também que, fruto do trabalho, fruto do bom trabalho, da disposição íntima de preparar o nosso terreno, dentro dele nós vamos construir uma edificação permanente e imortal. E a fé, a semente da fé, encontrando um ambiente propício, será imortal. Emmanuel, na sua sabedoria, nos presenteia com essa mensagem intitulada Firmeza de Fé, para nos mostrar que nós precisamos, acima de tudo, vencer a nossa indiferença, vencer a nossa rigidez, a nossa flexibilidade. Acima de tudo, nos preocupar com aquilo que vale a pena chamar a nossa atenção, para os valores imortais, para que a edificação íntima nos traga felicidade. Aí nós perceberemos, sem sombra de dúvida, que o Evangelho é, sem sombra de dúvida, repito, um guia seguro, é um guia para a nossa saúde física, psíquica e espiritual. O Evangelho, a mensagem dos benfeitores espirituais, a mensagem de todos os gênios que pisaram na face da terra, é um guia para a nossa salvação. Basta a nós a decisão de seguir este roteiro. E se nós assim decidirmos, nós encontraremos o exato endereço, que é a nossa própria saúde e salvação.
Que Jesus Cristo nos abençoe e nós agradecemos do fundo do coração aos mensageiros espirituais que trabalham junto com o Messias para que a salvação da humanidade aconteça, mas também depende de nós. Que a paz se faça conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.